Existem evidências sobre neurofeedback? Essa é uma boa pergunta e é uma aula nova que vai sair em breve do curso de Neurociência na Prática Clínica, tá? Então, quem faz aí parte da formação sabe que a gente gosta de fazer realmente aquele over-delivery, a gente gosta de entregar mais do que a gente promete, né? Ao invés da gente frustrar os alunos, como acontece em boa parte dos cursos que se dizem sobre neurociências por aí, a gente faz o contrário, a gente propõe uma coisa e entrega mais. Então, vira e mexe, a gente lança aulas novas e amanhã eu vou gravar a aula nova do curso de Neurociência na Prática Clínica. Então, amanhã nós iremos gravar algumas aulas para o módulo de transtornos e psicopatologias e também para o módulo de intervenções clínicas, tá? Mas, enfim, uma das aulas vai ser justamente sobre neurofeedback. Então, existem evidências sobre neurofeedback? Existem evidências, mas não quer dizer que essas evidências elas tenham conseguido bater o martelo em alguma coisa e nem que elas sejam de muita qualidade, tá? O neurofeedback, ele basicamente vai metrificando ali alguma atividade cerebral e analisando como que você responde a certos estímulos para criar uma espécie de um treinamento para o seu cérebro responder de tal forma perante tal estímulo. E isso foi primariamente proposto, se eu não me engano, para epilepsia, e aí tiveram algumas evidências nesse sentido com bons resultados, e também para alguns quadros de TDAH, então alguns transtornos do neurodesenvolvimento, epilepsia, a gente tem uma evidência um pouco mais robusta, até histórica, da utilização deles, mas ainda assim com limitações metodológicas desses estudos. E quando a gente fala sobre ansiedade, depressão, transtornos psiquiátricos, nós temos uma limitação ainda maior. Nós temos uma qualidade de evidência muito baixa para a gente conseguir atestar qualquer coisa sobre isso. Então, resumo da história, o neurofeedback ele pode ser algo promissor, não tem como a gente ainda falar com propriedade nem que funciona, nem que não funciona. Tem mais robustez, suporte para quadros como epilepsia, déficit de atenção, menos quando a gente fala de questões mais psiquiátricas, ansiedade, depressão, mas ainda assim a qualidade metodológica dos estudos é limitada e a gente precisa de que isso seja mais estudado para conseguir bater o martelo em qualquer coisa, tá? Então, a priori, o que a gente consegue falar sobre neurofeedback é muito pouca coisa, tá bom? Bom, quem está entrando aí na live, sejam muito bem-vindos. Quem puder aqui, aperta no aviãozinho, manda para todo mundo, convida aí os seus colegas, amigos, colegas de profissão para poder aprender mais sobre neurociência. Aperta no coraçãozinho e segura, sempre ajuda na divulgação da nossa live, beleza? Deixa eu continuar, temos mais duas perguntas aqui. Quem for entrando pode deixar suas dúvidas aí abaixo também. Bom, tem uma pergunta aqui importante. Precisa ser psicólogo para atuar com neurociências? Muitas coisas precisam ser esclarecidas aqui com essa dúvida, tá? A primeira coisa que precisa ser esclarecida é de que ninguém atua com neurociências. As neurociências não são uma área de atuação, a não ser que você seja um pesquisador. Não, sou pesquisador na área das neurociências, então vou conduzir pesquisa na universidade. Às vezes você faz um mestrado, um doutorado na área das neurociências e você vai conduzir ali alguma pesquisa. Então, beleza. Então, é como se a sua área de atuação aí, ela fosse as neurociências, mas mais especificamente na vida acadêmica, na pesquisa. Agora, se a gente for pensar em ambiente clínico, em mercado de trabalho, enfim, áreas de atuações profissionais fora desse ambiente acadêmico, não existe atuação das neurociências. Tanto que por isso que aquele título de neurocientista é um título que não tem muito fundamento. Às vezes a gente até utiliza isso, olha, sou neurocientista, porque querendo ou não, eu tenho uma pós-graduação em neurociência, eu tenho uma graduação em ciências biológicas e já participei de inúmeras pesquisas nesse sentido, mas não existe uma área de atuação específica de uma pessoa que só aprendeu neurociências. Então, necessariamente vai ser o psicólogo que aprendeu neurociências, o psicanalista que aprendeu neurociências, o terapeuta integrativo que aprendeu neurociências. Então, neurociências são um conhecimento fundamental para quem quer ter uma prática clínica muito eficaz. Então, quem quer ter uma prática clínica muito eficaz,
eu acredito que é fundamental aprender neurociências enquanto um conhecimento relevante para a sua vida e para a vida dos seus pacientes, mas não é uma área de atuação. Tá? Então, você me perguntou aqui, ó, precisa ser psicólogo para atuar com neurociências? Bom, a pergunta aqui, na verdade, não deveria ser essa, claro, né? Todo mundo fica à vontade para fazer qualquer pergunta, a gente está aqui para aprender mesmo, mas a pergunta mais adequada aqui seria: precisa ser psicólogo para atuar com terapia? Ou seja, eu preciso ser psicólogo para poder fazer alguma psicoterapia e assim poder aplicar as neurociências na minha prática? Então, se essa é a pergunta, nós temos uma resposta. E se na verdade você quer utilizar neurociências em outras áreas, a resposta vai ser diferente também. Então vamos lá. Onde eu posso aplicar neurociências como um todo? Dentro do nosso curso, por exemplo, a gente propõe que as neurociências sejam utilizadas dentro da psicoterapia, dentro da prática clínica do terapeuta que trabalha com saúde mental. Então, ali é um âmbito. Mas eu posso utilizar as neurociências para a minha própria vida pessoal? Posso. As neurociências vão te permitir entender melhor sobre quem você é, sobre como você funciona. Então, esse aí também é um ponto relevante. Onde mais eu posso utilizar a neurociência? Até no marketing. Existe o que a gente chama de neuromarketing. Então, entender melhor como que o cérebro funciona te permite também entender como conseguir vender melhor. As neurociências vão ser utilizadas em um monte de áreas diferentes, da saúde e fora da área da saúde também. Mas se a sua pergunta é especificamente, precisa ser psicólogo para atuar com psicoterapia e assim utilizar as neurociências na minha prática, aí a resposta ela é muito polêmica para algumas pessoas, mas a resposta é não, tá? Algumas pessoas não aceitam isso muito bem, eu entendo perfeitamente os argumentos quanto a isso, mas você não precisa hoje no Brasil ser psicólogo para atuar com psicoterapia. Existem as pessoas que concordam, as pessoas que discordam completamente, mas fato é que a psicoterapia é uma atividade livre no Brasil. Então qualquer pessoa pode fazer psicoterapia. É literalmente isso. Então, claramente, existe um lado que pode ser bom e um lado que pode ser ruim nisso tudo, né? Então, se qualquer pessoa que nunca estudou nada, amanhã quiser começar a fazer psicoterapia, faz. É assim, é terra de ninguém, não tem argumento, não tem regulamentação nenhuma. É claro que você continua respondendo ao Código Penal, né? Então, existem algumas coisas que você precisa tomar cuidado. Por exemplo, garantia de cura, quebrar sigilo, enfim, qualquer coisa aí que ela venha a ser uma conduta ilegal, você vai responder isso naturalmente. Mas fazer uma terapia voltada para o cuidado da saúde mental, isso é uma atividade livre no Brasil. O psicólogo ele tem algumas áreas de funções privativas, sim, como por exemplo dar o psicodiagnóstico, aplicar testes privativos. Se você for psicólogo, você vai poder ir prestar concurso público, trabalhar em outras áreas. Mas a psicoterapia especificamente, ela é uma atividade livre. Então, resumo da história. Preciso ser psicólogo para atuar com neurociências? Para qualquer uma das intenções dessa pergunta é não, tá? As neurociências são uma atividade, são um conhecimento, não é uma área de atuação, é um conhecimento que você pode aplicar em diferentes ramos da sua vida e se você for ser terapeuta, você pode ser terapeuta sem ter a graduação. Agora, é importante que você se forme em cursos que realmente te habilitem a utilizar alguma prática terapêutica eficiente, tá? Como eu falei, existem as pessoas que concordam, as pessoas que discordam, as pessoas que acham que todo terapeuta deveria ter a graduação em psicologia, tanto que por isso que hoje sou acadêmico de psicologia também, porque eu tive essa preocupação, mas independente de qualquer coisa, o mais importante é que você esteja preparado no manejo de uma psicoterapia. Então, que você se forme em bons institutos e a partir daí, você agrega as neurociências na sua prática para conseguir ter maior valorização, melhores resultados e tudo mais, tá bom? Deixa eu ver aqui que chegaram algumas mensagens. Meu doutorado é em neurociência e educação. Perfeito. É clínica neuroaprender. Perfeito. Quando você tem um doutorado, se for ali da sua intenção, você pode seguir vida acadêmica, pode virar professor de universidade, pode conduzir pesquisa. Então, se você conduz pesquisa, aí se pode dizer que a sua área de atuação é ali nas neurociências, mas especificamente pesquisando, tá? Em termos de área clínica, nós não temos uma área de atuação específica do neurocientista. A neurociência ela vem como um conhecimento que agrega, melhora resultado, melhora a valorização, autoridade e muito mais.
Fala sobre neurociência e hipnose. Obrigado pela pergunta, Tiana. Bom, tem muita coisa para se falar sobre isso, né? Eu conduzi um trabalho na minha pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais que se chama Hipnose e Meditação, um comparativo de processos neurobiológicos. Esse trabalho ele é público, então qualquer pessoa pode acessar, é só pesquisar esse título aí no Google, em que eu explorei realmente qual é a neurociência envolvida com a hipnose. Resumo da história que eu posso te dizer é que existem diversas alterações no funcionamento cerebral que já foram atestadas ao longo do tempo com estudos de neuroimagem, eletroencefalografia, só que elas, primeiro, não são muito consenso, existem estudos que foram contraditórios ao longo da história, e segundo, não existe uma alteração neurológica que ela seja específica de todo tipo de hipnose que possa atestar uma espécie de um transe único, né? Então a ideia do transe hipnótico ela até é abandonada pelas teorias mais científicas da hipnose hoje. Então parece que existe algumas questões que elas são um pouco mais de consenso, como por exemplo, na maioria das vezes a hipnose vai envolver algum grau de visualização mental e com isso a gente vai ter uma ativação do córtex occipital, que é o nosso córtex visual primário. Geralmente envolve um estado de maior relaxamento e introspecção, o que gera uma estimulação do sistema nervoso parasimpático, uma diminuição da frequência das ondas cerebrais. Então é comum que a gente saia daquele estado de ondas beta e entra no estado de ondas alfa ou até ondas teta durante o processo da hipnose. E tem um monte de áreas e redes neurais que já foram associadas à hipnose. Em termos de áreas específicas, podemos falar sobre o córtex do cíngulo anterior, que é uma área muito citada nos estudos de neuroimagem com hipnose. Temos o córtex pré-frontal, temos a ínsula. Em termos de redes, podemos pensar na rede de modo padrão, que é aquela rede que fica ativa quando a gente está meio que viajando na maionese, que explicaria um pouco desse processo de introspecção que a gente entra na hipnose, a rede de saliência, a rede de controle executivo. Tem um monte de coisas que foram associadas neurocientificamente à hipnose, mas elas dependem muito do que está sendo feito. Então, por isso que a gente dá um foco muito maior na sugestão hipnótica do que qualquer outra coisa. Porque parece que o tipo de sugestão, o tipo de contexto dentro da hipnose altera também o correlato neural. Então não existe uma coisa única, existe uma coisa variável de acordo com a rotina de hipnose que está sendo feita ali. Tá? Como psicanalista, uma das áreas que atuo e uso muito nos manejos da neurociência. Como psicanalista, uma das áreas que atuo e uso muito nos manejos da neurociência. A neurociência me ajuda muito na minha prática clínica e manejo terapêutico. Ah, perfeito, agora que eu entendi. Naidinha Psi, provavelmente o Psi de psicanalista, né? Então, que bom que você está conseguindo utilizar as neurociências e te ajudando muito. Eu gosto sempre de quando a gente tem esses casos reais por aqui, porque ajuda a exemplificar para as pessoas como que não é só um discurso que a gente utiliza aqui, né? É real. Então, muito obrigado pelo seu feedback, como que ela tem percebido a neurociência ajudando de fato na prática e no manejo terapêutico. Então, isso para todo tipo de terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta integrativo, entender a neurociência te ajuda a conseguir conduzir os processos com muito mais assertividade, com muito mais confiança, né? Inclusive, se você quiser descrever um pouco, né, Dinha, como que você tem percebido que as neurociências te ajudam no manejo, em que momento você percebe isso, fica à vontade para contar para a gente também, beleza? Em breve serei seu aluno, vai ser um prazer ter você com a gente. Bags Mercês, vai ser um prazer ter você com a gente, a formação está muito completa, vai sair aula nova por lá, tenho certeza que você vai gostar muito do nosso curso e qualquer coisa, a nossa equipe vai estar à disposição para poder te ajudar, tá? 15 dias de garantia incondicional, pode escrever sem medo. Sim, seguirei no pós-doc. Perfeito, sucesso para você e espero que você seja muito feliz, bem-sucedido aí no seu pós-doc e que te ajude bastante nesse sentido. Mas a psicanálise utiliza a neurociência em suas abordagens. Nós podemos sim utilizar a neurociência dentro de um manejo terapêutico numa linha mais psicanalítica, como por exemplo, nós temos aulas lá no curso de Neurociência na Prática Clínica, onde a gente fala um pouco sobre memórias, condicionamentos, chega até a citar Freud em alguns momentos. Eu não posso dizer de que
tudo que a gente fala em neurociências é alinhado com o que a psicanálise traz. Porque não é. A psicanálise ela tem uma forma de enxergar o ser humano que parte de alguns pressupostos filosóficos ali que Freud construiu, que eles não foram e nem podem ser atestados cientificamente ao longo do avanço científico. Mas, em contrapartida, muitas outras coisas a gente consegue fazer correlatos e implementar uma prática terapêutica mais assertiva e eficaz dentro de um contexto psicodinâmico, utilizando as neurociências na nossa prática. Isso com certeza. Tem mais uma pergunta aqui das caixinhas, deixa eu responder ela. Como os neurotransmissores agem no cérebro? Boa pergunta. Eu gosto muito de falar sobre neurobiologia básica, porque, querendo ou não, como eu sou biólogo, né, eu me formei em ciências biológicas e eu sempre tive esse gosto pelo ensinar, para mim é muito interessante entender e explicar sobre esses processos mais básicos, mais microscópicos. Nem todo mundo gosta muito disso, né? Então, quando chega alguma pergunta sobre isso, eu acho legal de explicar. Inclusive, eu sempre falo que o módulo mais difícil do curso de neurociência é o primeiro, porque entender essa parte de neurobiologia básica é um pouquinho mais complicado. Mas eu acho muito interessante e ajuda a gente a conseguir compreender mais a fundo, porque às vezes a gente fala umas coisas em neurociência que a gente acaba não entendendo nada. Por exemplo, ele fala assim, essa área do cérebro está mais ativada, essa aqui libera dopamina. E a gente não entende o que isso significa se você não entender a neurobiologia microscópica básica ali do processo. Então eu acho isso bastante interessante. Então, como os neurotransmissores agem no cérebro? Os neurotransmissores, eles são sinalizadores celulares que são utilizados especificamente ali no nosso sistema nervoso e que eles vão servir para poder ou excitar ou inibir a próxima célula. Como assim? Os neurônios, eles se comunicam a partir do que a gente chama de sinapse. Sinapse é o termo que nós utilizamos para a comunicação neuronal, a comunicação entre as células nervosas. Então, essa sinapse ela tem dois tipos, a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica ela é menos importante aqui para a gente porque ela não é feita a partir de neurotransmissores. É carga elétrica sendo passada diretamente de um neurônio para outro a partir de algumas proteínas chamadas conexinas. Então imagina que aqui a gente tem um neurônio, aqui a gente tem outro neurônio, eles estão conectados a partir de uma proteínazinha chamada conexina. E aí ela passa a carga elétrica direto de um neurônio para outro, tá? Quem fez o nosso curso sabe que a ativação neuronal é um processo eletroquímico. Então, o neurônio, quando ele está ativo, vamos dizer assim, é porque ele despolarizou, ele inverteu a sua carga elétrica. Então é uma informação elétrica mesmo que passa por ali. Então, para poder acontecer isso, a gente precisa ter carga positiva entrando naquela célula até ela chegar no limiar de ação. É complexo, né? Mas quem tem aí algum contato vai ter uma compreensão melhor do que eu estou falando aqui agora. Então, basicamente, para um neurônio conseguir se comunicar com o outro, das duas uma. Ou ele vai tentar ativar o próximo neurônio, ou ele vai tentar inibir o próximo neurônio. Se ele está tentando ativar o próximo neurônio, ele vai tentar passar carga positiva para dentro dele. Se ele está tentando inibir o próximo neurônio, ele vai tentar passar carga negativa para dentro dele. A sinapse elétrica é carga direta. Então, ou eu estou passando aqui íons positivos ou íons negativos diretamente de uma célula para outra. Mas a maioria das células aqui que são relevantes para nós, elas não se encostam. E aí, como elas não se encostam, não tem como passar carga direto de uma para outra. Então, esse espaço que fica entre um neurônio e o outro é chamado de fenda sináptica. E é ali onde ocorre a comunicação neuronal a partir dos neurotransmissores. Então, imagina que essa célula aqui está querendo ativar essa outra. E elas estão naquela distância ali da fenda sináptica. Então, essa célula vai liberar os neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Esses neurotransmissores vão se ligar a um receptor que existe na outra célula. E a partir daí, ela vai abrir canais para poder entrar carga positiva aqui dentro. Se for uma neurotransmissão inibitória, aí é o contrário. Essa célula aqui vai liberar um neurotransmissor inibitório, que vai se ligar também ao receptor e vai entrar carga negativa para dentro dessa outra célula aqui. Então é assim que os neurotransmissores agem no cérebro. É uma célula que libera um neurotransmissor ali, que atua no receptor para poder passar carga positiva ou negativa.
Se for carga positiva, a gente vai aumentar as chances de ativação daquela área. Se for carga negativa, a gente vai diminuir as chances de ativação daquela área. E é a partir desse conhecimentozinho microscópico que a gente consegue compreender toda a complexidade da neurobiologia humana. E pouco a pouco lá no curso de neurociências a gente vai aprofundando em como que isso vai ir para áreas mais macroscópicas, aí entre anatomia, fisiologia e muito mais. Bom, não temos mais perguntas aqui nas caixinhas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Inclusive, esse entendimento ali da neurobiologia básica, só para vocês terem uma ideia da parte mais aplicada, tá? Você entender sobre neurotransmissão, sobre como que as células nervosas se comunicam, te ajuda a entender, por exemplo, sobre como que os antidepressivos atuam. Porque os antidepressivos hoje, a maioria deles é de uma classe chamada inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou de noradrenalina, enfim, são os inibidores seletivos de recaptação. O que isso significa, né? A gente não entende nada se a gente não compreende o que é ali a neurotransmissão. É porque a serotonina é um neurotransmissor, a noradrenalina também é um neurotransmissor. E esses neurotransmissores, eles são utilizados em áreas do cérebro que são muito associadas ao sentimento de bem-estar, alegria, prazer. Então, se eu tenho pouca serotonina para poder ativar essas áreas, existe a teoria de que isso aí poderia explicar um quadro depressivo. Então, o que é que o antidepressivo faz? Como quando a gente está comunicando? Então, imagina que isso aqui é uma área do cérebro relacionada a essas coisas todas aí que costumam ficar defasadas na depressão. Aí, essa célula aqui ela é ativada pela serotonina. Ou seja, quando ela percebe serotonina, ela abre canais para entrar a carga positiva dentro dela e ela se ativar. Então, se eu tenho aqui um canal de serotonina, um receptor de serotonina, e eu tenho pouca disponibilidade de serotonina aqui, eu vou ativar pouco essa célula. Aí o que o antidepressivo faz? Ele inibe essa serotonina que está aqui de ser recaptada para a célula que liberou. Por isso que é inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ele impede que a serotonina seja recaptada para a célula que liberou. Então, se a serotonina não é recaptada, ela continua aqui na fenda sináptica, acumulando serotonina aqui nesse espaço e tendo então uma maior ativação dessas células que precisam ser ativadas aí pela serotonina. Então, é isso que faz o antidepressivo. Quando a gente entende a neurobiologia básica, fica muito simples entender. Mas se a gente não entende, aí não dá para entender nada mesmo como é que funciona essas coisas todas. Tá? Boa noite, Raquel. Bom, então finalizamos a nossa live de hoje. Muito obrigado a todos que participaram. Se você não faz parte ainda do nosso curso de Neurociência na Prática Clínica, corre lá no link da biografia, se inscreve antes que a gente tenha aumento de preço, porque vira e mexe a gente tem aumento de preço. Por mais que eu tente segurar a equipe aqui, a equipe acha que o curso é muito barato, e realmente é. Então, corre lá, garante a sua vaga pelo preço atual e vem fazer parte dessa comunidade que está crescendo a cada dia. 15 dias de garantia incondicional. Amanhã vamos gravar aula nova. Enfim, tamo junto. Semana que vem temos mais live. Até a próxima. Tchau, tchau.